Então o problema tá se espalhando e ainda tem 2026 chegando, porque 2026, até o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, ele tá falando 2026 vai ser o ano que a inteligência artificial vai tirar empregos em massa. Já imaginou? Porque esse problema todo com o emprego. Imagina sem o emprego. Aí o negócio, o angu azeda de um jeito terrível, né? 2026... Eles fazem previsão de quais são os empregos primeiros que vão dançar? White collar. Colarinho branco. O que é o colarinho branco? Trabalho de escritório. Trabalho de escritório ferrou. Advogado, contabilidade... Exato. Esse trabalhinho assim de... O cara tá no escritório ali e tal. Esses trabalhos de a gente vê do The Office lá. The Office. The Office todo mundo ia pra fora. Porra. E aí você é mandado embora. The Office era impressionante, né? Porque apesar da administração ter só maluco, era o filial que dava mais lucro, né? Ninguém entendia nada, cara, né? Os caras não trabalhavam o dia inteiro e dava lucro. Só tinha até foragido da justiça, né? Gente maluca. Minha filha é viciada em The Office, amarra. Pô, é demais. Cara, ela, na opinião dela, é a maior série de comédia de todos os tempos, também né? Também acho. Porque realmente os sketches, né? E o Dwight, você né? assistiu tudo? Não, cara. Vale, viu, cara? Cara, Dwight, eu conheço mais do personagem do Dwight, cara, que é o malucaço. Não, né? você não viu? É o primo dele, o irmão? Vocês assistiram ou não? Cara, é muito engraçado. Que aparece o primo? Esse eu não vi, não. Eu vi pode ajudar sempre. Eu vi um que ele fez, minha filha sempre mostra que ele faz uma simulação de incêndio na parada. Sim, cara. Cara, esse é o melhor de todos, né? É um que ele promete pros alunos. Ia pagar a faculdade pra todo mundo. Cara, e ele tem que dar notícia. Os alunos querem homenagear ele e tal. Ele fala, então eu tenho que dar notícia. Não vai dar pra pagar, não. Ai, cara, que mal. Tá loucura, né, velho? Os caras fazem dancinha. Pra agradecer, né? Ele é o benfeitor do colégio, né? Cara, loucura. Mais uma dica aí pra galera. Curadoria aqui de filme, série e livro é de alto nível, né? Pô. Então, outro problema, Vilela. 2026, muitas empresas vão precisar financiar o que eles chamam de empréstimo PIC, né? Que é PIK, não é PIX não, tá? É PIC, PIK. O que é o empréstimo PIC? É empréstimo em que os juros é pago com mais dívida, não com dinheiro. Então você paga os juros, em vez de você pagar com dinheiro, você paga contraindo mais. É quando você contrai uma dívida para saldar outra dívida. Nossa. Aí você se afunda mais na areia movediça, né? Se esse sistema aqui desse empréstimo PIC, que é um empréstimo para pagar outro empréstimo, ele quebrar, isso aí, a previsão é de um prejuízo, uma perda que pode chegar a 500 bilhões de dólares. $500 bilhão, né? Especialmente nas seguradoras, porque a seguradora, quando tudo quebra, tem que desfazer de capital, e os bancos regionais. O grande problema hoje são os bancos regionais, porque como o cidadão comum não está conseguindo pegar crédito nos grandes bancos, porque os grandes bancos já não estão emprestando mais dinheiro para quem não tem garantia, os caras estão pegando dinheiro emprestado com os bancos regionais, porque os bancos regionais têm mais uma regalia. Não, até te empresta e tal. Os bancos regionais, vários já estão começando a quebrar. Esse é um novo subprime. São os bancos regionais emprestando dinheiro para quem não tem garantia e emprestando dinheiro para a galera comprar carro nesse sistema subprime aí. Isso pode provocar aquilo que o pessoal chama de venda forçada. Uma venda forçada generalizada. O que é a venda forçada generalizada? É quando todo mundo quer sacar dinheiro ao mesmo tempo para pagar a dívida. E aí isso faz o quê? Isso que faz a falência. É aquela corrida ao banco, né? Tipo, o banco vai quebrar, aí tá todo mundo correndo. Aí o banco nem ia quebrar, mas se todo mundo pedir o saque ao mesmo tempo, o banco quebra, né? Então, até inclusive a substituição do dinheiro físico pelo digital ajuda os bancos nesse sentido, né? Que o cara, eu quero sacar, mas vai sacar o quê, irmão? Exato. Você vai sacar a arma aqui e fala, sai daqui, não tem dinheiro, você vai sacar o quê, irmão? Não tem conversa. E aí, enquanto isso, que a economia tá pipocando toda lá, o governo americano gastando mais, em vez deles reduzirem o gasto aumentando, custo da saúde subindo, gasto público aumentando, né? Tarifa, né, comercial trazendo desaceleração econômica, isso tudo ajudando a piorar o cenário. E aí o que acontece? Vem a inteligência artificial. Com a automação, tirando todo mundo da fábrica, né? Os caras agora, a fábrica não tem nem mais luz, né? É tudo no escuro, porque robô não precisa da luz. Então você abre a porta e aí, pessoal, tudo bem? Não tem nem luz, é só máquina trabalhando. Então a inteligência artificial deve causar desemprego em massa, é uma previsão para 2026, né? Entre, como eu te falei, né, profissionais de colarinho branco, colarinho branco só escuta crime de colarinho branco, né? Na verdade, a gente pode chamar de profissional de escritório. O colarinho branco é o profissional de escritório, né?
Então, o problema é que isso tudo pode acontecer nas vésperas dessa disputa de meio de termo, né? Em que o ambiente político ali já fica tenso pra caramba. Então, os democratas doidos para criar uma situação desfavorável para prejudicar a imagem do Partido Republicano e do presidente Donald Trump. Então, para concluir essa primeira parte, dívida das famílias americanas fora de controle, crédito subprime e as fraudes voltando, bancos e fundos ali de investimento ali enfrentando ali perdas gigantescas, porque a galera não está saldando as dívidas, então estão prevendo um colapso de liquidez para 2026. O que é o colapso de liquidez? A economia está retraída, o dinheiro não circula. Meu irmão, quando o dinheiro circula, o empresário não consegue pegar um empréstimo para expandir o negócio. Quando ele não expande, é menos gente que ele contrata. Aí é menos gente trabalhando, menos gente com renda, menos gente comprando e menos gente vendendo. Se você está vendendo menos, você tem que cortar funcionário. Aí você aumenta o desemprego. Vira um círculo vicioso que o negócio vai se como se fosse uma autofagia, né? O sistema vai se devorando a si mesmo. Então, e a gente, além disso, ainda tem a paralisação do governo, que a gente estava falando no início, né? O shutdown. Por quê? Vou explicar de um jeito fácil aqui para a galera entender. O governo não está podendo gastar, porque o orçamento não foi aprovado, mas o povo continua pagando imposto. O que acontece normalmente? O cidadão americano paga o imposto vai para o governo paga o salário do funcionário público consome, e aí gira a economia, entendeu? O cara paga o imposto, vai para o governo, vai para o funcionário público e depois vai para a loja que ele está consumindo, o restaurante. Só que o cara paga o imposto, o dinheiro está travado no governo. Esse dinheiro vai e para. Então ali tem... cuidado aí, tá repreendido no nome de Jesus. Aí, para de falar aqui, hein? Tá anunciando o grande recesso? Tá repreendido no nome de Jesus. Então, existem bilhões e bilhões e bilhões de dólares que estão parados. Era um dinheiro que circulava na economia e parou de circular. Então, a galera que recebia esse dinheiro como recurso, receita, não está recebendo. Pô. Então, mais uma coisa para travar a economia e fazer tudo ficar complicado, né? Então, se essa paralisação do governo continuar por muito tempo, a gente pode ter um cenário complexo, né? Se a gente pensar assim, worst case scenario, né? Pior cenário, uma crise generalizada, né? Os funcionários do governo, funcionário público, não recebe salário. Vai parar de pagar a conta. Não tem previsão de voltar? voltar? Não tem previsão nenhuma. Tá sem previsão. Eles estão tentando negociar lá, mas os caras estão doidos, né? Pra quebrar mesmo, né? Porque aí quebrando Pra eles é bom, né? prejudica, com certeza. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Então, exatamente. os funcionários sem receber, funcionário público sem receber, o que mais? Funcionário público está sem receber. Aí as empresas que recebiam do funcionário público não recebem mais. A galera talvez não tenha noção disso. Funcionário público, muitos deles fazem viagens a trabalho. O cara está sempre para lá e para cá, para lá e para cá. As empresas aéreas também não recebem mais. Então é uma galera que não está... É uma cadeia toda. Uma cadeia. Aí o funcionário público não viajou, a empresa aérea não consumiu. Aí a agência que vende a passagem também não. Aí o funcionário da agência que vende a passagem também. Aí você vai indo. Aí o garotinho fazia curso de... fazia aula de basquete particular, não vai pagar mais. Aí tu vai quebrando tudo. Então, as tarifas americanas dão uma enxugada na economia, porque tudo chega mais caro, porque o produto para chegar nos Estados Unidos está pagando 50%, 60% de tarifa. Então, menos dinheiro circulando na economia, as empresas vão ter dificuldade para manter seu custo mensal. É uma questão de tempo disso espalhar para cá, por exemplo, para fora do país. Exatamente. Porque a gente é dependente da economia também. Exatamente. Do mundo, né? Com certeza. É claro que a gente olha assim e fala, cidadão americano vai ser altamente impactado. Mas quando a gente pensa, peraí, isso pode afetar um indivíduo no Brasil? O cidadão no Brasil? O dólar vai ser afetado, com certeza. Não, com certeza. De queda ou pra gente subir. Pra gente subir? Nesse caso seria subir. Por quê? Quando... Não, mas independente se os Estados Unidos está em crise ou não, quando os Estados Unidos está em crise, o mundo fica em crise. Certo. E aí os investidores, o que eles fazem? Cara, se o mundo está numa crise, tem uma expectativa de crash, eu vou botar meu dinheiro num lugar mais seguro. Os Estados Unidos é o porto seguro.
O cara tira o dinheiro dos países emergentes, onde ele até ganha mais juros, mas aí não vale a pena ele ganhar mais juros com risco de... Então o dólar sobe. É muito mais fácil um país emergente quebrar do que os Estados Unidos quebrar. Entendi. Então, o que acontece? É como se fosse a teoria do milkshake do dólar. É como se os Estados Unidos pegasse um canudo e chupasse os dólares todos de volta para os Estados Unidos. Entendi. Quando o mundo está com medo, o dólar volta para os Estados Unidos. Nos países de onde o dólar saiu, o dólar sobe pela relação isso que eu não custo-benefício. entendi. Eu falei, pô, tá em crise nos Estados Unidos, por que o dólar tá subindo? É, Então por causa disso. O dólar volta para os Estados Unidos com medo. Ah, mas os Estados Unidos está quebrando. Mas é mais fácil um país emergente quebrar do que os Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, se esse shutdown, que é essa paralisação do governo americano continuar, isso pode gerar problemas na economia global e pode afetar também o brasileiro de várias maneiras, né? Primeiro, o Brasil depende muito do comércio com outros países, especialmente com dos Estados Unidos, né? Isso acho que é meio óbvio, né? A gente vê assim, a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Em volume de negócio ainda é os Estados Unidos, né? A China não ultrapassou. Então, se a economia americana enfraquecer, pode haver menos demanda americana por produto brasileiro. Aí você fala, pô, Daniel, que tipo de produto aí que eu quero saber? Esse produto que eu vendo, né? Café, soja, carne, né? Isso pode reduzir. Os Estados Unidos vão falar, cara... Aço? Aço também, né? Essas commodities também. Então, assim, se os americanos estão comprando menos do Brasil, é menos dinheiro entrando aqui. Essa que é a lógica. Então, menos dinheiro entrando aqui, meus amigos, aí as empresas brasileiras podem ter dificuldade financeira e isso pode levar a demissões, redução salarial, isso tudo aqui no Brasil, tá? Além disso, se o mercado financeiro global ficar instável, o valor da nossa moeda, né, pode cair em relação ao dólar com aquilo que eu te falei, né? Isso significa o quê? Que o dólar está voltando para os Estados Unidos, o real se enfraquece diante do dólar, o dólar sobe, e aí o que acontece? Produtos importados, eletrônicos, né, medicamento, combustível, fica mais caro. Isso afeta o bolso de todo mundo, principalmente combustível, né? Se você pensar que a nossa matriz é toda rodoviária, que é tudo transportado com diesel, o diesel fica mais caro, tudo fica mais caro, amigo. Não tem conversa. Então, o investidor brasileiro que tem ação em empresa americana ou em fundo internacional também pode perder uma parte do seu patrimônio se o mercado cair, né? Vamos supor que o cara tem ações em algumas empresas, as ações caem, ele está perdendo esse patrimônio, né? Se bem que se ele não sacar o dinheiro, ele pode ter esse ganho de volta, né? Então, uma crise econômica nos Estados Unidos sempre pode gerar uma crise econômica global, que pode fazer com que aqui no Brasil o governo tenha que tomar medidas difíceis, né? Como hoje, aumentar imposto, né? Medidas impopulares, reduzir gasto, que é algo muito difícil também, até para manter os programas sociais. Isso afetaria o dia a dia das pessoas no Brasil, né? Então, mesmo no Brasil, essa paralisação prolongada pode trazer desemprego, produto mais caro, instabilidade financeira, e isso afetando aí diretamente a vida de muitas pessoas. Agora, Vilela, tem uma bolha aí, cara, que eu acho que a galera não entendeu ainda. Tem uma bolha sinistra que estão dizendo aí que vai estourar, que sabe qual é? A bolha dos data centers. Porque agora tá uma moda, né? Tudo é inteligência artificial, tudo é data center, trilhões e trilhões de dólares indo para lá, mas existem alguns analistas aí que estão prevendo que essa frenética construção de data center vai ser lembrada como o maior desperdício de capital da história. É mesmo, porque é um devorador de HD, de processador de tudo, né? Na verdade, hoje a economia americana está girando em torno disso, porque você tem a NVIDIA, que vende o GPU em parceria com a AWS, que é da Amazon, em parceria com a OpenAI. Então, hoje nos Estados Unidos você tem, tipo assim, 7 empresas gigantescas que ficam distribuindo dinheiro entre elas. O dinheiro passa para cá, passa para lá, passa para cá e fica rodando ali. Se esse sistema quebra, o mundo inteiro quebra. Pum, já era, meu irmão. Porque são 7 empresas só. Porque não é uma economia de indústria, de produção de produtos e bens. É uma indústria só de especulação, inteligência artificial e crédito e empréstimo. Entendi. Então tá um negócio muito frágil. Aí você pensa assim, cara, a gente olha as notícias, né? Todo dia aparece lá, manchete, né? Inteligência artificial, grandes investimentos em data center, né?
A NVIDIA, OpenAI, falando sempre que são necessários trilhões de dólares para eles vencerem essa corrida da inteligência artificial. Só que apesar disso, muitos desses investimentos, boa parte deles, né? E os Estados Unidos têm mais data center do que o mundo inteiro somado. Os Estados Unidos tem mais de 5 mil data centers, né? Os outros países têm 100, 200. Então, a gente vê muita fala sobre inteligência artificial e data center, só que a maioria desses investimentos não geraram lucros reais ainda, ou lucro real sobre isso, né? O exemplo é a própria Oracle, né? A Oracle prometeu construir uma infraestrutura gigantesca para a OpenAI, só que isso exige uma quantidade gigantesca de energia, aí entra aquela questão de voltar à usina nuclear e tal, e dívida gigante, enorme, mas sem ter retorno garantido. Os caras estão entrando num investimento meio louco assim, que está botando dinheiro, e esse dinheiro não voltou ainda. Então, a inteligência artificial, ela tem 3 bases. Tem o hardware, que são as máquinas, né? Tem o software, que são os aplicativos, e tem os dados que eles usam para rodar esses modelos de linguagem. Só que aí o crescimento dos dados de qualidade é muito limitado. Então, eles estão com dificuldade de expandir o acesso a dados, expandir o acesso à energia. Não tem energia suficiente para rodar tanto data center. Então a galera tá botando trilhões no negócio que tem uma barreira de crescimento, que bateu numa parede, que não consegue crescer. E é por isso que tá essa corrida desenfreada aí por energia, né? Enquanto isso, as empresas menores, mais eficientes ali, estão correndo na beira, fazendo inteligência artificial com custo mais baixo, né? Chegou aquela inteligência artificial chinesa lá, DeepSeek, lá fez um fuzuê lá. Né? E chegou uma outra lá. Qual que era aquela que o Sacani sugeriu lá, que você tinha... Esqueci. Também esqueci. Essas empresas, elas estão tirando aquela ideia de para eu vencer a corrida da inteligência artificial tem que ter data center gigantesco. Não, elas estão ganhando concorrência com uma infraestrutura bem menor, né? Ou seja, já foram investidos mais de $1 trilhão em infraestrutura de inteligência artificial, em data center, mas o retorno financeiro não está acompanhando. Acho que é isso, né? Manos, né? Sérgio falou que é a top. Você chegou a testar? Eu não testei, não. Eu testo muito pouco, eu preciso usar mais, né? Cara. Eu só instalei. Eu fiquei cabreiro desse negócio já. Ficar botando uma inteligência artificial, ele ficar pegando dado, né? Ficar monitorando as coisas, né? Então, assim, o resultado provável é que muitos desses data centers fiquem subutilizados, né? Porque não tem dado nem energia suficiente para ele rodar com força total. Então, isso também pode gerar uma competição interna. Ô, Homer, você tem dado em casa ou não? Não tenho, não. Não tenho, não. Pô, rapaz. A gente que... Eu tenho muito jogo, né, de tabuleiro em casa, então é melhor não perguntar para mim, não. Eu não tenho porque eu não tenho jogo de tabuleiro. Exato.